E aí, auditório? Continuando as nossas discussões sobre estratégia, eu queria explicar um pouco mais sobre esse tema e falar sobre a importância disso na nossa vivência institucional. Estratégia tem uma relação direta com como você vai chegar no seu objetivo. Lá em Fundamentos de Administração, nós discutimos as funções da administração em 4 coisas: planejamento, organização, direção e controle. Essa definição de estratégia faz parte do teu planejamento e é o que vai guiar, é o teu mapa do tesouro. Ou, em outras palavras, é o teu plano de negócios. E aí, eu queria falar um pouquinho sobre Michael Porter, que foi um autor que, como eu disse no vídeo anterior, trouxe reflexões e contribuições muito importantes e muito significativas para a administração contemporânea. Ele disse que qualquer empresa do ramo nacional ou internacional tem uma influência forte de 5 forças competitivas. A primeira delas seria os concorrentes. E isso, quando a gente vai analisar até cegamente qualquer empresa, fica muito óbvio o quanto os concorrentes interferem no teu negócio. E aí, antes de entrar num determinado segmento de mercado, uma reflexão importante a se fazer é sobre os teus concorrentes, os teus adversários. Seriam aquele ramo possível para que você adentre nele, ou existem barreiras de mercado muito fortes? Existe uma legislação ambiental muito forte naquilo ali? Exige um investimento financeiro alto demais para o seu porte? Como é que os concorrentes se comportam? Existe uma certa colaboração naquele mercado? Ou é cada um por si e o Deus mercado por todos? A gente precisa considerar essas coisas. Os novos entrantes têm uma relação direta também com esses concorrentes. Imagine que você entrou naquele segmento de mercado, mas ele é um ramo facilmente copiável. E em breve você vai ter concorrentes que vão fazer a mesma coisa, ou talvez até melhor do que você. Exemplo prático disso, a gente pode falar do Uber, que ainda que seja um ramo, digamos, difícil de você ter escala, mas é um produto em si em que não tão dificilmente se copia. Empresas como 99 Táxi ou aquela chinesa, por exemplo, elas estão fazendo a mesma coisa que o Uber e ameaçando ele nesse segmento. É até interessante pensar sobre isso, porque essa reflexão sobre o quanto um determinado ramo de negócio é copiável ou não, ela diz respeito ao conceito de vantagem competitiva. E vantagem competitiva é o que a sua empresa tem e nenhum concorrente tem. Mas isso sempre tem prazo de validade. Afinal, não existe vantagem competitiva eterna. Existe sempre vai ter um concorrente que vai conseguir, pelo menos, se aproximar do que você faz. Existem exceções aí, mas elas são muito poucas. Você tem, por exemplo, a Coca-Cola, que é uma empresa de refrigerante que vende o seu xarope à base de cola, e tem concorrentes que fazem parecido. Mas a Coca-Cola conseguiu se posicionar no mercado de um jeito que os concorrentes dela não interferem hoje tanto quanto já interferiram. Ainda nas 5 forças de Potter, pessoal, produtos substitutos. Existiriam produtos que substituiriam o seu? Como é que eles vão interferir? Eles são mais ou menos eficientes? O preço deles interfere na decisão de compra do teu cliente? Você consegue se posicionar melhor com um atendimento? Ou você pode rechear melhor a qualidade do teu produto? Um exemplo prático disso eu acabei de dar sobre a Coca-Cola. O que é que substitui Coca-Cola? Pepsi? Indaiá? O que é que substitui? Dependendo do teu público-alvo, talvez ele aceite a Pepsi. Mas, se ele for muito fiel àquela marca, ele vai ficar com a Coca-Cola, indiferente ao que a Pepsi ofereça quanto a preço ou acessibilidade. Outra força que interfere diretamente nas empresas, a quinta delas são os fornecedores, perdão, a quarta delas, que o poder de barganha deles e o quanto eles oferecem os insumos para vocês interfere diretamente no teu negócio. Aqui você não tem que pensar só no que você está oferecendo. Você tem que pensar em como você vai continuar oferecendo.
Imagine que você vai fazer uma loja de peças de moto e você consegue um lote de canos de escape barato. Esse seu fornecedor vai continuar vendendo barato? Ou será que você vai precisar aumentar o preço ao ponto de deixar o teu cliente, que é a quinta força, se você subir demais, como é que teu cliente vai reagir? Como é que ele vai se posicionar frente a essa sua relação não necessariamente sustentável com ele, já que você aumentou o preço tanto? Então, tu percebe como uma força interfere diretamente na outra? O importante aqui é que você considere essas 5 forças no teu ramo de negócios para que você não comece um negócio e tenha que fechar semana que vem. Você precisa pensar no longo prazo. Quem é que vai fornecer os teus canos de escape? Quem é que vai fornecer a tua alimentação saudável? Você consegue um fornecedor que venda um sanduíche de ricota a um preço justo para você conseguir repassar isso para o cliente? Se o teu cliente não comprar o teu sanduíche de ricota, será que ele vai procurar outra coisa? Algum produto industrializado, por exemplo, que não faz a mesma coisa numa perspectiva de alimentação saudável, mas o teu cliente, até que ponto ele está disposto a se esforçar pagando um preço mais caro por isso? Tu compreende o que eu quero dizer? As forças interferem na tua maneira de se comportar. E para ter um comportamento adequado, o Potter vai além no seu livro sobre estratégia competitiva. Ele discute 3 estratégias genéricas, que eu vou explicar um pouco sobre elas a vocês, lembrando que elas não são autoexcludentes. Talvez a estratégia de custo e diferenciação seja, mas o importante é que vocês não interprete essas estratégias como uma coisa que ou você faz isso ou faz aquilo. O ideal é você combinar um pouco desses elementos, mesmo que seja em aspectos internos dos processos de fabricação, por exemplo, da tua instituição. A primeira delas é a estratégia de custo, em que você faz o quê? Você faz uma produção em larga escala, você adquire produtos em larga escala, para você, com isso, ganhar justamente nessa escala. Você vende muito para conseguir vender mais barato. Essa estratégia de custo é comum em empresas do ramo do atacado. O atacadão, por exemplo, ele consegue ofertar os seus produtos mais baratos porque compra dos fornecedores em toneladas, em alta escala. E, além disso, ele economiza em alguns custos de produção. Você vai numa loja do atacadão, por exemplo, começa do piso. O piso não tem nada demais, é aquele cimento queimado. As prateleiras, você vê que elas são aquela perspectiva grosseira, talvez até um pouco robusta demais. Então, assim, você vê que a empresa economiza em todos os seus custos de produção. Algumas lojas do atacadão, inclusive, nem têm embaladores. Eles não oferecem, por exemplo, sacolas. Ou seja, são coisas simples que vão diminuindo e barateando um pouco a produção para que você consiga oferecer um produto mais barato para o teu cliente. A diferenciação é outra estratégia, e o Potter traz ela como uma reflexão de marca e o posicionamento ante os concorrentes. E para conseguir fazer isso, a pesquisa de mercado é essencial. Por quê? Porque você tem que saber exatamente o que é que o cliente quer e quanto ele está disposto a pagar por isso. E aí, com base nisso, você oferece um produto diferenciado em que você consegue, de alguma maneira, ter vantagem competitiva frente aos seus concorrentes. É claro que, como eu já expliquei nessa nossa aula, isso tem prazo de validade. Então, é por isso que as empresas têm que ficar sempre inquietas, procurando novas e melhores versões do teu produto. Um exemplo claro disso é o iPhone. O iPhone está todo ano lançando novas versões. Por quê? Porque por mais que o iPhone seja um produto diferenciado, em que não é qualquer pessoa que tenha acesso pelo preço, o próprio sistema operacional do iPhone é único, então você não pode compartilhar esse sistema com outros modelos de celulares, mas essa diferenciação tem prazo de validade e por isso a Apple continua lançando novas versões para que não fique atrás nesse mercado tão ferrenho que hoje é a tecnologia. A última das estratégias genéricas do Potter seria a de foco. E aqui você escolhe um determinado segmento e se foca em atender a ele com o máximo rigor possível. Aqui você vai atender, por exemplo, o público da terceira idade de Tabuleiro do Norte. Aqui você vai atender, por exemplo, o público
da Escola Moreira Filho de Tabuleiro do Norte, os alunos de lá que querem lanche. Ou seja, o foco tem a ver com você mirar um determinado público e atender a ele como ele anseia. Então, gente, essas são as estratégias genéricas. Eu fiz um apanhado geral sobre a contribuição do Potter. E no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre as estratégias e como elas podem ser empregadas dentro da nossa vivência institucional. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Eu estou falando rápido propositalmente para que o vídeo não seja muito longo, mas a vantagem de vocês assistirem isso em casa é que vocês podem dar uma parada e dar uma voltada. E vocês têm meu WhatsApp, né, pessoal? Qualquer coisa, dá um grito por lá que eu estou às ordens. Beleza? Valeu, turma. Até a próxima.